Nós aprendemos que o primeiro propósito de Deus para as nossas vidas é que nós fomos planejados para agradar a Deus. Você se lembra disso? O segundo propósito é que nós fomos criados, nós fomos planejados para fazer parte da família de Deus. O que acabamos de fazer, de cear, de participar do corpo e do sangue de Cristo, é um símbolo também de que pertencemos à mesma família. Somos irmãos em Cristo, e não porque frequentamos ou participamos do mesmo grupo denominacional em absoluto, mas porque nós somos de fato filhos de Deus, e há filhos de Deus esparramados ao redor do globo terrestre. Por isso Deus te criou para fazer parte da família. Deus não te criou para viver sozinho. Amém ou não amém? Por isso que logo, logo, os irmãos que estão em casa vão estar conosco, porque família anda junto, família faz festa. Tem umas 2 semanas eu recebi com muita alegria minha irmã e meu cunhado em casa. Foi uma festa, né? Porque família é assim, família é festiva, família tem esse poder de trazer alento, trazer alegria para o nosso coração. E Deus, como Pai, Ele quer que nós sintamos isso uns pelos outros e venhamos a viver isso a cada dia. Em terceiro lugar, terceiro propósito, é que você foi criado para se tornar semelhante a Cristo. Nós fomos criados para viver uma vida à semelhança dele. O que significa dizer isso? Significa que nós precisamos olhar para Jesus como nosso modelo, como nosso arquétipo, como aquele que eu devo me espelhar, aquele que eu devo olhar e viver de acordo com aquilo que ele demonstrou. Jesus, ele é o maior líder que já houve e que nunca mais haverá um igual a ele. Porque Jesus é o líder que ensina através de vários elementos, mas sobretudo Jesus ensina pelo exemplo. Deus não pede de mim e de você nada, absolutamente nada que Ele já tenha feito por nós. Por isso que a palavra de Deus diz: sede santos, porque eu sou santo. Santidade não significa que você não vai pecar. Santidade significa que você vai viver uma vida distante do pecado. Amém ou não amém? Vivendo longe de práticas que você sabe que vão te conduzir para o pecado. E nós falamos que o quarto propósito, nós estamos aqui no quarto propósito, e hoje a gente encerra, para a semana que vem a gente falar sobre o quinto e último propósito que vamos abordar nesta série. Mas o quarto propósito é que você foi moldado para servir a Deus. Olha que coisa maravilhosa. Deus nos criou, Jesus nos formou para que nós fôssemos feitos à semelhança dele e trabalhássemos e servíssemos aos propósitos dele. E a gente começou a falar dentro deste tópico o que significa servir a Deus. O que significa servir ao Senhor. E a gente aprendeu que servir a Deus, servir a Jesus, significa estar disponível. Servir a Deus significa estar disponível. A gente falou sobre algumas barreiras que se interpõem nesse caminho. O que nos impede de estarmos disponíveis? O egocentrismo, lembram-se disso? O perfeccionismo e o materialismo, né? O egocentrismo porque eu só sei olhar para mim. O perfeccionismo porque eu sempre espero que os outros sejam perfeitos ou eu quero ser perfeito para servir. E o materialismo porque quando eu tiro o foco de Jesus e coloco o foco em Mamon, eu perco o meu propósito, eu deixo de servi-lo. Semana passada a gente falou que servir a Deus significa servir de forma agradecida. Então, servir como Jesus
significa ser grato. A gente falou na semana passada sobre gratidão. Gratidão é um negócio muito bom. George Herbert disse que a gratidão é a memória do coração. Olha que bonito isso. A gratidão é a memória do coração. E a gente aprendeu que existem algumas barreiras também que nos impedem de exercer a gratidão. E nós falamos sobre duas barreiras. Uma delas é a comparação e a crítica. E a gente ficar se comparando ao outro. E aí quando a gente se compara, a gente critica. E a outra barreira é a motivação errada. É estar servindo a Deus, fazendo o que é certo pelos motivos errados. Hoje, a gente vai continuar falando sobre isso e vamos encerrar. Porque ainda há uma terceira coisa. Porque além de servir como Jesus, é estar disponível, é ser grato, também servir a Jesus significa ser fiel. Diga assim comigo: servir a Jesus significa ser fiel. Muito bem, meus irmãos. Então, o que significa de fato, o que é ser fiel? Nós podemos tecer aqui, descrever aqui, elencar aqui uma série de conceitos de fidelidade, de definições de fidelidade, mas, em linhas gerais, ser fiel significa se manter firme, sem desistir, dentro do seu propósito. Ser fiel é ser alguém confiável. Ser fiel é ser alguém que começa bem e que termina bem tudo que está disposto a fazer. Ser fiel é alguém que não desiste no meio do compromisso. Ser fiel é alguém que está disposto a entregar toda a sua vida para que o nome de Jesus seja glorificado. O próprio Cristo, ele ora ao Pai, isso está registrado lá em João, capítulo 17, versículo 4, que diz assim: Pai, eu te glorifiquei na terra, completando a missão que me destes para cumprir. O próprio Cristo, eu acabei de falar que tudo que ele pede de nós, tudo que ele fala a nós, ele fala de uma maneira dando o exemplo, nos ensinando, nos mostrando como devemos ser. E ele ora ao Pai dizendo: Deus, eu te glorifiquei na terra, terminando a obra que me deste para fazer. Eu quero que você possa dizer isso quando você chegar no céu, meu irmão. Eu quero, quando eu chegar no céu, poder falar para o Pai: Pai, eu te glorifiquei na terra, completando a missão que o Senhor me deu. Deus, eu completei o ministério, eu completei a carreira. Mas para você poder chegar no céu um dia e dizer isso para Deus, você precisa ser persistente. Você precisa ser firme. Você precisa ser resoluto. Você precisa ser, muitas vezes, teimoso com aquilo que Deus pôs nas tuas mãos. Muitas vezes nós não logramos êxito na vida. Muitas vezes nós não alcançamos o objetivo, a vitória, aquilo que Deus tem para nós. Simplesmente porque desistimos muito rápido. Porque abandonamos aquilo que Deus pôs nas nossas mãos de forma muito rápida. O fato é que Deus espera que eu e você sejamos persistentes. Porque se você quer servir como Jesus, significa que você vai servir enquanto você viver.
enquanto eu viver, eu vou viver para a glória dele. Enquanto o meu coração bater, enquanto os meus pulmões se encherem de oxigênio, eu vou viver para a glória e honra dele, servindo ao nome dele, ao propósito dele. Veja, muitos trabalham nessa terra com um único objetivo, né? O objetivo de alguns é trabalhar para um dia se aposentar. É o sonho de alguns, né? E a verdade é que aqui na terra, um dia a gente vai até ter que parar, porque faz parte do processo humano. Mas a gente nunca vai se aposentar do ministério. Eu posso me aposentar do trabalho pastoral, de dirigir uma igreja, de pastorear um rebanho, de administrar os recursos da igreja, mas eu jamais vou me aposentar do meu serviço. Jamais eu vou me aposentar do meu trabalho ministerial. Agora, se Deus espera que eu seja fiel, que você seja fiel, o que então nos motiva a continuarmos no objetivo, no rumo que Ele nos deu? A palavra do Senhor diz, 1 Coríntios, capítulo de número 4, versículo 2, o seguinte: o que se requer destes encarregados ou destes despenseiros é que eles sejam fiéis. O que nos mantém no rumo, do começo ao fim do nosso trabalho com Deus, é a fidelidade, é a lealdade. Fidelidade ao Pai, fidelidade à nossa consciência, fidelidade à visão celestial. O próprio apóstolo Paulo chega a dizer, num certo momento da sua vida, eu não fui desobediente à visão celestial de Deus para mim. Mas talvez você esteja se perguntando, mas pastor, como que eu consigo então permanecer fiel até o fim? O que me motiva? O que pode me motivar a estar fiel, a ser fiel até o fim dos meus dias? Veja, existe uma série de fatores que podem nos manter fiéis. Semana passada a gente falou sobre a gratidão. A gratidão é uma boa âncora que nos ajuda a manter a nossa fidelidade em Deus. Nós falamos que se Deus não fizesse mais nada por nós, tendo feito o que Ele já fez na cruz do Calvário, ainda assim nós deveríamos ser agradecidos. Sim ou não? Tudo que Ele tinha que fazer, Ele já fez. Mas quando eu penso nos benefícios da graça, quando eu penso naquilo que a graça de Deus me ensina e me mostra, eu percebo, eu me lembro que as bênçãos de Deus, elas não alcançam apenas a minha vida nessa terra, mas elas se estendem por toda a eternidade. Quando Cristo morre na cruz do Calvário pelos pecadores, Ele não apenas nos dá vida e vida em abundância aqui na terra, ou seja, Ele não apenas nos dá paz na terra, mas Ele nos dá vida eterna no céu. Posso ouvir um amém? Isso é maravilhoso. Muitas vezes o mundo globalizado e materialista, com as mensagens que recebemos, com o tipo de mídia que consumimos, vem por vezes tentar tirar de nós essa perspectiva de que o Senhor vai voltar para buscar a sua igreja. E de que um dia eu e você estaremos com Ele nos ares e viveremos por toda a eternidade servindo a Ele no céu. E por isso, tendo essa consciência, eu me mantenho firme. Porque eu sou agradecido por aquilo que Ele fez. O fato é que enquanto nós vivemos na terra, a gente precisa se assegurar de que estamos cumprindo o nosso propósito. Enquanto vivemos na terra, nós precisamos estar seguros de que estamos
cumprindo aquilo que Deus nos deu para fazer. Enquanto eu caminho pela terra, eu preciso ter consciência disso. Você se lembra que eu disse algumas vezes que Deus espera de nós uma contribuição? Deus espera de mim e de você uma contribuição, que ninguém veio ao mundo a passeio, todo mundo veio com um propósito. E o fato é que nós precisamos então nos perguntar todo dia se aquilo que estamos fazendo é importante. Essa pergunta é a pergunta mãe, que pode nos fazer entender de fato se aquilo que estamos fazendo é o nosso propósito ou não. Nós precisamos perguntar: o que eu estou fazendo é importante? O que eu estou fazendo é relevante? É interessante isso, porque vamos ser honestos, muitas vezes nós estamos fazendo coisas que não são importantes, que não são relevantes, que não vão mudar a vida de ninguém, que não vai causar impacto no mundo exterior daqui 1 mês, 1 ano, 10 anos. Por vezes nós gastamos a nossa vida, o nosso tempo, com coisas que não são relevantes, que não são importantes, que não vai fazer diferença. Mas eu preciso te dizer algo hoje à noite. Todas as vezes que você serve em nome de Jesus, não importa o quão pequeno seja o teu trabalho, esse serviço importa. Isso é importante para Deus. Não importa se você acredita que esse trabalho é grande ou pequeno, não importa se você acredita que esse trabalho tem proeminência ou não, o que importa é que para Deus esse trabalho tem muito valor. 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo 58 diz assim: lancem-se no trabalho do Senhor, confiantes de que nada que vocês façam para Ele seja perda de tempo ou de esforço. Nós precisamos nos lançar no serviço de Deus, no trabalho de Deus, com essa consciência, confiantes de que o nosso trabalho, nada do que fazemos para Deus é perda de tempo ou é esforço em vão. Note que a palavra nada aqui no texto significa que tudo importa, mesmo as coisas aparentemente insignificantes, mesmo as coisas mais simples. E você sabe por que é assim? Porque no livro de Deus não há serviços pequenos. Na palavra de Deus está escrito que tudo que fazemos para Deus, em nome de Jesus, é importante. Isso é tão verdadeiro que o próprio Cristo disse isso. Ele disse assim: se vocês derem um copo de água fria a um destes meus pequeninos, isso importa. Você terá galardão. Isso é importante. O fato é que aos olhos de Deus não há serviço pequeno. Aos olhos do Senhor não há serviço pequeno. A gente precisa começar a entender algumas coisas. Se você quer aprender a ser um servo de Deus e servir como Jesus em fidelidade, você precisa aprender a distinguir significância de proeminência. Para ficar mais didático, eu vou inverter. Para você entender o que é servir a Deus, você precisa distinguir o que é proeminência de significância. O que é algo proeminente? Há uns 8 meses atrás eu não poderia falar isso, mas hoje eu posso, infelizmente, para minha tristeza. Mas no meu corpo, olha para o meu corpo. Vou dar o meu exemplo. No meu corpo, vou ficar de perfil para vocês verem melhor. A minha barriguinha, ela é algo proeminente. Tá me entendendo ou não? A minha barriguinha, ela é algo que se sobressai ao meu corpo. Tá claro isso?
E eu poderia, e eu vou em nome de Jesus perder essa barriga. E eu posso viver sem essa barriga, amém ou não amém? Aleluia, vocês vão orar para eu perder a barriga? Glória a Deus. Haja pedal, haja bicicleta para aguentar eu, né? Mas, perceba, se eu perder a minha barriga, alguns têm o nariz avantajado, se perder uma pontinha do nariz, vai viver muito bem sem ele. São coisas que são visíveis, mas que se eu perder, não altera muito a minha vida. Agora, todo mundo aqui tem um coração? Todo mundo tem um fígado, um rim? Todo mundo tem? Você enxerga o teu fígado? Você enxerga o seu coração? Então note, eles não são proeminentes, mas eles são significantes, de modo que se você tirar o seu coração, você morre. Se você perder o seu rim, o seu fígado, órgãos internos importantes, você morre. O que Deus está querendo nos dizer? Deus, Ele mostra na sua palavra que Ele cria o homem do pó da terra, e quando Deus cria essa máquina, que somos nós, Ele mostra que existem coisas que são relevantes e existem coisas que são proeminentes. Aquilo que é proeminente nem sempre é tão importante quanto aquilo que é relevante. O que eu quero dizer com isso? Nem sempre aquilo que as pessoas veem, nem sempre aquilo que elas estão enxergando é importante. Às vezes aquilo que é feito no oculto, que não tem visibilidade, tem mais significância do que aquilo que é feito sob as luzes da ribalta, sobre os holofotes, sobre os olhares das pessoas. Tem gente que acha que aquilo que é importante é aquilo que tem visibilidade. Talvez seja por isso que alguns almejam com muita avidez os lugares de visibilidade na igreja. O púlpito, o louvor, né? Se a gente fizesse uma lista de ministério que as pessoas querem trabalhar, 99% não, vamos ser mais justos, 95% das pessoas iriam querer ir para onde? Por louvor. Por quê? Porque está ali na frente. E é natural do ser humano querer isso. Mas o fato é que cada um de nós, assim como no nosso corpo, somos membros do corpo de Cristo, e que como no nosso corpo existem órgãos internos que ninguém vê, mas que são importantes, assim é você no corpo de Cristo. Às vezes você vai viver uma vida toda no anonimato dos homens, mas na visibilidade de Deus, porque Deus está te enxergando, Deus está te vendo. Existem pequenas coisas que nós fazemos que causam um impacto tremendo nas nossas vidas e nas gerações futuras. Escute isso. Há muitos anos atrás, 2 adolescentes, 2 jovens, vão a um culto, numa igreja cheia, lotada, e eles entram, chegam em cima da hora. E aqueles 2 adolescentes, ávidos por ouvir a palavra de Deus, mas eles não encontram um lugar, e eles então decidem ir embora. Mas quando eles estão saindo, um dos diáconos daquela igreja toma-os pela mão e diz: olha, eu vou levar vocês ali na frente, nós vamos encontrar 2 lugares. E ele foi até o meio da nave da igreja, encontrou 2 lugares, aqueles 2 adolescentes sentaram, ouviram a palavra, no final eles responderam o apelo, aceitaram a Cristo. Um destes jovens, era Billy Graham, o maior evangelista conhecido no mundo moderno. Um homem que pregou e que teve um grande impacto no mundo cristão. Será que esse diácono vai ter moral lá no céu quando ele chegar? Uma coisa pequena, 2 adolescentes, ninguém daria bola. 2 jovens, despretensiosamente, mas um deles foi chamado para ser um grande evangelista. A verdade é que servos de verdade, verdadeiros, fazem todas as tarefas com a mesma dedicação, porque eles sabem que tudo que fazem importa. Tudo que você faz, meu irmão, tudo que você faz, minha irmã, importa.
Não faz mal se aquilo que você está fazendo não está trazendo para você reconhecimento, porque às vezes a gente acha que o combustível do nosso ministério é ser reconhecido. Ser reconhecido é a pior motivação que você tem para trabalhar para Jesus. Porque se você espera ser reconhecido pelos homens, você está trabalhando de uma maneira errada. Você está trabalhando de uma maneira que não agrada a Deus, porque Deus não espera que você queira reconhecimento para si. Ele espera que você diga como João Batista disse, que ele cresça e eu diminua. Então não importa se o que você está fazendo aparentemente não te traz reconhecimento. A gente precisa aprender a distinguir anônimo com insignificante ou desnecessário. Não é porque é anônimo que é insignificante. Não é porque é anônimo que é desnecessário. Vou dar um exemplo, tá? Se você veio no mutirão do final de semana, é óbvio que você vai saber responder algumas dessas perguntas, mas vocês sabem quem efetivamente limpou a igreja essa semana? Ou nas semanas anteriores? Você sabe quem lavou os banheiros? Você sabe quem lavou essas cadeiras que você está sentado? Você sabe quem pintou as paredes da igreja? Você sabe quem preparou toda a iluminação, todo o trabalho que é feito aqui do louvor? Você sabe quem está cuidando da parte de iluminação, som e geração de imagem para aqueles que estão nos assistindo agora pelo Facebook ou pelo YouTube? Eu e você deveríamos ser muito gratos a Deus e gratos a essas pessoas que anonimamente estão trabalhando dia após dia para servir o nome do Senhor. Quem faz o trabalho da obra de Deus são anônimos. São pessoas que não estão importando se o nome vai estar aparecendo em algum lugar, se vai ter crédito, se as pessoas vão citar o seu nome, ou se vão colocar uma placa dizendo que fulano de tal fez tal coisa. Não. Tudo que eles querem é servir a Deus. Independente se as pessoas estão vendo ou não, independente se os olhares humanos estão postos nelas ou não, porque isso não importa. O que importa é que os olhos de Deus, Ele tudo vê, e Ele vê o teu trabalho no Senhor. Não é em vão. Talvez você chega na igreja e olha tudo arrumadinho, tudo bonitinho, e pense, pastor, mas a igreja não precisa de mim. Está tudo em ordem, né? O pessoal olha o Ministério de Música. Estou dando assessoria para algumas igrejas que têm visto o Ministério de Música, têm gostado e têm procurado trabalhar da maneira que a gente trabalha. E talvez você veja o Ministério de Música e fale, não precisa de mim ali não, né? Talvez você olhe as coisas que estão sendo feitas na igreja e fale, olha lá, a pessoa já fez, todo mundo já fez, não precisa de mim. Se você pensa isso, vamos marcar um dia na semana, eu em meia hora vou te mostrar pelo menos 100 coisas que nós precisamos fazer na igreja. Pelo menos 100 coisas que nós precisamos implementar aqui no nosso salão, aqui no nosso complexo, aqui não apenas nas coisas físicas, mas sobretudo no cuidado e assessoramento de pessoas. Alguns pensam que a igreja não precisa da sua ajuda, mas Deus, hoje à noite, nos diz pela palavra que Ele quer o nosso serviço. Ele quer o nosso trabalho, não por imposição, não por obrigação, não porque você está com medo de ir para o inferno se você não trabalhar para Deus, mas sim porque você o ama. Sim, porque você quer que Ele olhe para você e tenha prazer na tua vida. Mas infelizmente, sempre há mais necessidades a suprir de que pessoas desejosas de se levantar das suas cadeiras e dizerem, eis-me aqui, eu vou servir, eu vou fazer. Eu gostaria de te fazer uma pergunta nessa noite para você pensar. Mas você já parou para refletir ou já imaginou
Por que você está aqui na Igreja do Nazareno Central de Pederneiras? Por que você é membro dessa igreja e você não é membro da Igreja Batista? Por que você é membro dessa igreja e você não é membro da Igreja Católica? Por que você é membro dessa igreja e não é membro da Igreja Presbiteriana do Brasil? Por que Deus te colocou exatamente neste lugar? E eu preciso te dizer, você está aqui porque Deus sabia que você tinha algo a oferecer para o reino dele. E ele sabia que neste lugar existiriam necessidades. E Deus, que é o Senhor soberano de tudo e de todos, ele te conduziu, ele te trouxe, te pôs exatamente no lugar que você está, para servi-lo em amor, para servi-lo com tudo que você tem, para servi-lo com excelência. É por isso que você está aqui. Você não veio ao mundo a passeio, você veio aqui porque você tem um propósito. Ele trouxe você aqui para servi-lo. Oh, aleluia. Resumindo, você pode fazer duas coisas da sua vida. Você pode desperdiçá-la ou você pode investi-la. Você pode gastar o seu tempo com passatempos, com brincadeiras. Não que eu sou contra a diversão, eu gosto muito de brincadeira, eu sou uma pessoa divertida. Pelo menos eu acho que eu sou. Eu gosto de coisas, eu gosto de dar risada, eu gosto. Eu gosto de uns negócios de humor. Você gosta? Eu gosto. Eu herdei isso do meu pai, né? Mas tem gente que vive uma vida lúdica demais, brincando demais. Sabe o maior exemplo disso? É quando nós passamos, às vezes, horas do nosso dia, rolando, chega até a fazer calo no dedo, rolando a tela do smartphone. E aquilo, chega uma hora que chega... Quer ver, abriu o confessionário, quem já ficou com a ponta do dedo meio que ardendo, assim, quente, de tanto mexer na tela do celular, levanta a mão. Eu vou levantar as duas. Vocês não? Ah, que mentira. Vocês são tudo mentiroso. Duvido. Vocês não ficaram com a ponta do dedo coisada, quente, de tanto mexer. E vai para cá, e vai para lá, e faz de assim, de assim, de assim. E olha a foto, e olha o Instagram, e olha o Facebook, e olha a história. E tem hora que o Facebook parece o muro das lamentações. É o povo chorando, reclamando, um dando indireta para o outro, e falando, e tem gente que faz isso, e tem gente que faz aquilo. Você deve parar de usar o Facebook? Eu acho que não. Mas é apenas um exemplo de que a gente passa a nossa vida, às vezes, perdendo tempo com outras coisas que não são o nosso propósito. O tempo que você passou usando o smartphone com outras coisas, você poderia fazer coisas mais importantes, como, por exemplo, ler a Bíblia. E depois de ler a Bíblia, você poderia fazer algo também muito importante, que é evangelizar, que é falar do amor de Deus. E ninguém fica evangelizando. Mas eu estou no Facebook evangelizando, pastor. Ninguém evangeliza publicando coisa no Facebook, não, meu filho. A gente só evangeliza quando a gente sai da nossa casa, a gente vai atrás das pessoas e a gente fala de Jesus para elas. E a gente mostra Jesus para elas. Como que a gente mostra? Às vezes dando dinheiro, dando comida, dando remédio, levando para o médico, fazendo alguma coisa, tornando a nossa vida relevante para aquela pessoa. Isso é evangelismo com propósito. Isso é compaixão com propósito. Por isso que na nossa igreja nós damos cestas básicas, nós ajudamos aqueles que precisam, mas essa ajuda tem propósito. Não é obra social apenas. Não é Bolsa Família apenas. É o quê? É a comida que é dada. É a assistência que é prestada, mas com um único objetivo, para que aquela pessoa saiba que Deus está cuidando dela e que Deus tem um chamado na vida dela. Que Deus a está convidando para servi-lo também junto conosco. Perceba, um dia você vai estar diante de Deus. Um dia eu vou estar diante de Deus.
E Ele vai perguntar para mim e para você: o que foi que você fez com a sua vida? O que foi que você fez com os dons, com os talentos, com as habilidades, com as experiências, com as vivências que eu te dei? Porque Deus te deu história pessoal, Deus te deu família, Deus te deu educação, Deus te deu uma série de atributos que são para serviço dele. E a minha oração é que você não responda assim: bem, Deus, eu sei que o Senhor me chamou, mas eu estava ocupado demais com as minhas ambições para te servir. Olha, Deus, eu até sei que o Senhor me dotou com talentos, com dons, mas eu estava ocupado demais ganhando dinheiro. Eu estava ocupado demais pondo comida na minha mesa. Porque tem gente que acha que isso se você não fizer, não vai acontecer, né? A palavra de Deus diz que Deus cuida até dos passarinhos, e vocês valem muito mais do que os passarinhos. Aos seus amados Ele dá enquanto dormem. Então não vou mais trabalhar, pastor, só vou dormir. Não, você vai trabalhar, vai fazer a tua parte. Mas você vai servir a Deus também. Você vai cuidar das coisas do Senhor. Você pode estar pensando: olha, eu faço as coisas, mas ninguém percebe. Deus percebe. Hebreus capítulo 6, versículo 10 diz assim: Ele não esquece o trabalho que vocês fizeram, nem o amor que lhes mostraram, na ajuda que deram e ainda estão dando aos seus irmãos na fé. Deus, Ele sempre vê o nosso serviço. E o teu serviço, o meu serviço, é servir aos outros. Não existe serviço, não existe obra de Deus que não seja concentrada no outro, nas necessidades do outro. Pastor, mas eu estou ferido, eu estou doente, eu estou machucada, eu estou machucado. Não importa. Porque mesmo ferido, mesmo machucado, você pode olhar para o outro e ajudar o outro. E enquanto você ajuda o outro, Deus vai levantar alguém para te ajudar. E é assim que funciona, como uma rede, porque Deus usa os seus filhos para cuidar dos seus filhos. Ele usa os nossos irmãos em Cristo para cuidar de nós e nos usa para cuidar das pessoas. Vai chegar um dia que vai acontecer aquilo que Jesus disse lá em Mateus capítulo 25, 21. Ele diz assim: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do teu Senhor. Sabe, povo, vocês são muito amados pelo Senhor. Deus ama muito essa igreja. Deus ama muito a sua vida. E eu também os amo com amor paternal e fraternal. Mas por amá-los, eu quero muito que vocês vivam suas vidas, para que um dia vocês ouçam do Senhor essa frase: muito bem, parabéns. Você entendeu qual era o seu trabalho na terra. Você entendeu qual é o seu propósito. Sabe por que Deus tem ministrado muito forte ao nosso coração neste tempo, amados? Porque nós percebemos que foi criado em torno, sobretudo, dos cristãos evangélicos, uma espécie de um nicho de mercado, onde tudo que se faz para crentes. Então faz festa numa igreja, um congresso, não sei das quantas. É para quê? É festa para crente.
É evento para crente. Convida cantor não sei da onde e vem. Quem que vem no evento? Crente. Um tempo atrás eu estava assistindo a última ministração do Daniel Araújo em igrejas. Daniel Araújo, para quem não sabe, é o pastorzão. Quem já assistiu o pastorzão? Ninguém sabe quem que é o pastorzão? Então você pesquisa lá, pastorzão. Gente boa demais, Daniel. Daniel é um comediante cristão e que não ministra mais em igreja. Porque Deus falou com ele, você vai ficar ministrando em igreja, você vai ficar fazendo evento para crente. E você não vai ganhar ninguém para Jesus. O problema é que a gente está tão envolvido na nossa religiosidade que nós, como igreja, às vezes criamos produtos para prender os crentes dentro da igreja e fechá-los numa caixa e de lá não deixá-los sair mais. E não é isso que Deus espera de nós. Deus espera que a igreja seja uma igreja que abra as portas para receber as pessoas de fora, para alcançar as pessoas lá fora, para ser um agente de ministração, de profecia, de palavra de Deus lá fora e não apenas aqui dentro. O teu ministério, o teu serviço precisa atingir as pessoas. Todos nós somos missionários. Ontem eu conversava com a Dandara por videochamada e ela está programando para vir passar um tempo aqui com a gente, porque ela voltou do Timor, e a gente estava falando sobre missão. Ela disse assim, eu entendi que a minha vida é uma missão, eu não estou em missão, eu sou a missão. Então você não está em missão, você é um missionário. Aliás, eu não me lembro quem disse, mas ou você é um missionário ou você é um campo missionário. Ou você é alguém que já foi alcançado por Deus, ou você é alguém que precisa ser alcançado por Ele. Quem já foi alcançado simplesmente está disposto a servi-lo. Senso de propósito é o combustível que nos faz permanecer firmes na vontade soberana de Deus. Há 3 semanas atrás eu comecei a pregar sobre este ponto, sobre o 4º propósito, que nós fomos criados para o serviço de Deus. E eu me lembro que eu contei um pouquinho da história, eu citei na verdade o cantor Elvis Presley. E há um fato curioso sobre o Elvis, além de que alguns dizem que ele não morreu. Inclusive, pesquisando sobre isso, eu descobri que tem um pastor que dizem que é ele, né? Diz que ele não morreu, virou pastor. Mas é brincadeira, ele morreu. Eu acho. Né? Não sei. Bom, mas o fato é que o Elvis, ele só teve, em toda a carreira dele, ele só teve um Grammy. E o único Grammy, o único prêmio que ele recebeu foi por causa de um disco que ele gravou de canções cristãs que se chama Retouch Me. Tocou-me, que é até uma canção que nós cantamos aqui no Brasil também. E uma dessas músicas que ele gravou dizia assim no seu verso, olha que bonito: depois do relâmpago e do trovão, depois do último sino soar, quero me curvar diante de Jesus e ouvi-lo dizer, muito bem, meu filho. Ele é a minha razão de viver. Ele é o meu rei dos reis. Desejo ser dele. Ele é tudo para mim. Isso tem tudo a ver com a frase que eu e você precisamos ouvir naquele grande dia. Deus falar para nós, filha, você entendeu. Você cumpriu o seu propósito. Você serviu a minha vida. Eu quero concluir nessa noite com uma pergunta. E a pergunta é: quando você se apresentar diante do Senhor, no final de tudo, Deus vai poder falar para você, muito bem, parabéns.
Se você, por algum motivo, fosse à presença dele hoje, se hoje fosse o dia do teu julgamento, o dia do trono, o dia que você vai se encontrar diante dele, se hoje fosse o dia, você iria ouvir dele: muito bom, servo bom e fiel, parabéns, entra no gozo do teu Senhor. Será que há alguma coisa na tua vida que tem servido a Deus? Será que você tem colocado tudo que Deus quer que você coloque nas mãos dele? Ou será que a tua agenda é mais importante do que a agenda de Deus? Será que os teus objetivos são mais importantes que os objetivos de Deus? Não há diferença entre vida secular e vida cristã para alguém que é cristão. Na vida cristã, tudo é santo. Tudo que você faz, seja comer, seja beber, como diz o João Alexandre, seja qualquer outra coisa a fazer, seja para a glória do Senhor. Um dia, Napoleão, grande conquistador, olhou para o mapa e apontou para a China e disse: aqui está um gigante adormecido. Se ele acordar, vai sacudir o mundo. Todos os dias que eu venho a essa igreja, todos os dias que eu ministro na igreja do Nazareno Central de Pederneiras, todos os dias que eu vejo vocês, eu olho para vocês e digo: aqui está um gigante adormecido. Se um dia esse gigante se despertar, ele vai abalar o mundo, ele vai abalar Pederneiras, ele vai abalar os 4 cantos da terra, porque ninguém pode parar uma igreja, ninguém pode parar um povo que está servindo ao seu propósito e servindo ao Senhor Deus. O fato é que você precisa acordar. O fato é que nós precisamos nos colocar nas mãos de Deus e deixar de dar desculpas. E deixar de arrumar pretextos para não fazer. Quem quer faz, quem não quer dá desculpa. E eu não conheço ninguém que seja bom em desculpa e seja bom em qualquer outra coisa na vida. Você conhece? Você conhece alguém que é bom em desculpa e bem sucedido na vida? Eu não conheço. Porque somente os vencedores dão um passo à frente. Somente os vencedores encaram os problemas de frente. Somente os vencedores se colocam na presença de Deus e dizem: eis-me aqui, envia-me a mim, não importa o que vai acontecer. O que importa é que o teu nome vai ser glorificado. A coisa mais importante da sua vida, e eu encerro com isso. A coisa mais importante da sua vida, escute isso. O que mais é importante na sua história é você servir a Deus. É você trabalhar para Deus. Pastor, eu tenho que trabalhar para Deus para ser salvo? Não, não faz isso não. Você trabalha para Deus porque você já foi salvo, ok? Amém? A coisa mais importante, escute isso, mais importante que a tua carreira. Mais importante que a tua família. Aqui na terra. Mais importante que os teus desejos mais íntimos é você trabalhar para Deus. Porque todo o resto acaba. Mas a obra de Deus, o serviço de Deus, a glória de Deus, a palavra de Deus não passará. Quando nós entendermos isso e começarmos a planejar as nossas vidas,
não em torno do ministério? Porque às vezes a gente faz assim, a gente planeja a nossa vida e o que sobrar de tempo a gente vai dar para o ministério, não é assim? Sim ou não? Eu sou voluntário, eu dou o que sobra. Mas esse é um erro na nossa caminhada cristã. A gente deve planejar a nossa vida de acordo com o nosso trabalho para Deus. Quando eu era pastor auxiliar em São Paulo, na igreja do Nazareno no Jabaquara, eu me lembro por 2 vezes recebermos ali jovens americanos que vinham ao Brasil em férias, que doavam as suas férias antes da universidade. Alguns passavam meses, outros passavam um ano, talvez aqui no Brasil, doando suas vidas para o ministério em outra cultura, em outro país, para servir a Deus. Eu quero te perguntar, você está disposto a doar as tuas férias para Jesus? A servir a Jesus de forma efetiva? Em algum outro lugar, se Deus quiser? Se esse é o plano de Deus, Ele vai te conduzir, mas independente disso, Ele te pôs aqui, nesse lugar, para você trabalhar. Tem muito serviço para fazer, irmãos. Tem muita coisa para a gente fazer. E o legal disso tudo é que o Pai, Ele está levantando pessoas. E nós vamos fazer isso juntos. E vão se passar anos e anos, e a gente vai olhar para trás e vai falar, poxa vida, foi muito bom. Foi muito bom o que fizemos juntos. Valeu a pena servir a Deus junto com vocês. Porque a gente vai olhar para trás, a gente não vai ver parede. A gente não vai ver o prédio grande que a gente sonha em ter aqui. A gente não vai ver os equipamentos tecnológicos que a gente sonha em ter. Não, a gente vai ver vidas saradas, almas salvas, pessoas totalmente recuperadas e entregues ao poder de Deus. Amém? Eu gostaria que você se colocasse em pé no seu lugar neste instante. Nós vamos orar. Eu gostaria que você repetisse uma oração comigo. Ih, pastor, lá vem um pastor com as reza. Não é reza não, irmão. É que tem oração que você faz, você precisa orar para Deus e para você. Sabia disso? Sim ou não? Tem as orações, por isso que a gente ora em voz alta às vezes. Tem gente que fala, não, eu oro. Deus não tem problema com silêncio. Eu concordo com o Dr. Shed, né? Que já foi para a glória. Amo o trabalho do Dr. Shed, mas o Dr. Shed dizia assim, Deus não tem problema com o silêncio. Ok, eu entendo que Deus não tem problema com o silêncio, mas Deus também não tem problema com barulho. Amém? Se você ler lá em Apocalipse, tem trovão, tem um monte de barulho lá. Então Deus não tem problema com isso. Mas o fato é que tem oração que você tem que fazer para Deus e para você. Para Deus, porque você está fazendo essa oração pedindo a Ele. E para você, é para você tomar ciência disso e empenhar o seu coração em se comprometer. Amém? Você poderia fechar os seus olhos? Você que está em casa, você também poderia fazer isso. E repita essa oração comigo. Pai, eu entendo que fui moldado para servi-lo. Através do serviço aos outros. Me perdoe pelas vezes que eu coloquei um aviso de não perturbe em meu coração. Me ajude a ver as interrupções como oportunidade de servir. Me ajude a encontrar tempo para o que mais importa. O Senhor tem sido tão bom para mim. Por isso, eu quero retribuir com alguma coisa que eu possa te ofertar. Quero servi-lo voluntariamente, com gratidão e fidelidade. Quero começar aqui, antes de ir para o céu, onde um dia vou poder ouvir o Senhor dizer: muito bem, servo bom e fiel. Em teu nome eu oro.
Amém. Que essa oração não apenas sejam palavras ao vento, mas que ela seja um objeto de reflexão na sua vida. Hoje, eu acredito que por volta das 11 horas nós já estaremos com o material, esse material completo, desde o primeiro dia que eu preguei sobre o quarto propósito, o serviço, já estará nos grupos da igreja. E eu gostaria que você usasse esse material como elemento de estudo. Volte, faça anotações, passe tempo com o Senhor, passe tempo com este momento que a gente está tendo aqui de reflexão, de conversa. Se você tiver alguma dúvida, você pode anotar, pode mandar para a gente, e a gente vai, na medida do possível, respondendo. Mas, sobretudo, nós queremos muito que vocês, que a igreja, entenda o seu papel e cumpra o seu propósito na terra. Amém? Vamos orar encerrando? Pai amado, em nome do Teu Filho, Jesus Cristo, nós Te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos deu de Te servir nesta noite. Com dons, talentos, ouvindo a Tua palavra, ministrando a Sua palavra. Obrigado pelos louvores que foram tão lindamente cantados e executados nessa noite. Obrigado a Deus pelos irmãos e irmãs que Te serviram, como falamos na mensagem, anonimamente, gente que ninguém viu, mas que o Senhor viu e está anotado no Teu livro. Por isso, ó Deus, abençoe a Tua igreja, abençoe o Teu povo. Em nome de Jesus, alcance, ó Pai, o Teu povo que está em casa também, aqueles que fazem parte do grupo de risco, e que o Senhor possa abençoar as crianças também, os nossos pequenos, que o Senhor visite a cada um deles e os abençoe com toda sorte de bênçãos. Que o grande amor de Deus, o Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja hoje sempre com a igreja, e a igreja reunida diga amém.